ligar e dizer, olha aí, cadê tua família? E o que é que a gente vai responder? Está chegando. Então, Deus é bom demais, não é? Quando eu recebi o convite, né, para estar aqui, pode ter certeza, vai acontecer. Porque esses dias eu estava orando ao Senhor e eu disse assim, Senhor, me dá uma oportunidade de eu ministrar Eu desejava. Deus realiza desejo do coração. Porque eu sempre dizia assim, hoje eu posso dizer com convicção, eu e minha família servimos ao Senhor. Satanás, por muitas vezes, ele quis nos roubar. Eu sei de uma coisa, eu sei que ele não vai parar. Mas eu tenho uma resposta para dar a ele. Ele não vai me vencer. Sabe por quê? Porque toda noite nós estamos sendo alimentados com essa palavra. Toda noite a palavra tem chegado para nós. Todas as noites tem passado homens e mulheres de Deus entregando aqui pedras preciosas. Agora sabe de uma coisa? Cabe a mim e a você pegar aquilo que está sendo o banquete que tem passado. Toda noite tem passado um banquete. E por muito tempo eu me sentei só para ser um ouvinte. Mas é em culto como esses que a palavra vem. E ela vem para transformar você de dentro para fora. E um dia eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor fez naquela cruz foi tão grande. Eu sabia para onde nós estávamos indo. Nós estávamos encharcados em um lamaçal de pecado. E o Senhor olhou para nós, Ele não tinha visto nada em nós. Não tinha nada que agradasse a Ele. Mas Ele olhou com um olhar de amor e Ele disse, eu vou pagar o preço por eles. E eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo nessas cadeiras sentadas? O que é que eu tenho feito para devolver para Ele aquilo que Ele fez por mim e por minha família? Porque hoje eu poderia estar só eu e Del. Porque o diabo queria roubar, ceifar a vida dos meus filhos. Mas nós nos posicionamos. E quando nós nos posicionamos, todos os dias eu louvo a Deus e agradeço. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar naquele lugar. Obrigado, Pai, por meus filhos estar lá. Mas por quê? Nós nos posicionamos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não abre mão dos seus. Foi confiado a você. Aquilo que o Senhor tinha que fazer na cruz, Ele já fez. Ele disse, a responsabilidade agora é de vocês. Os filhos, Ele nos deu para a gente tomar conta deles aqui na terra. Porque um dia nós vamos prestar conta lá diante dEle. E o que é que eu e você vamos apresentar naquele dia? A autoridade da sua casa é sua. Não é da sua família. Não é da sua sogra, não é da minha cunhada, não é do meu vizinho. A autoridade é sua. Então vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. O Senhor é muito bom. Como o Senhor é lindo. Ele cuida nos mínimos detalhes. E quando eu tive a experiência, eu disse assim, eu não contei, Deus nem está sabendo disso. Eu parei, eu fui orar e eu disse assim, eu acredito que foi segunda ou terça que eu tive uma experiência com o Senhor. E eu não consegui mais dormir, eu fiquei parada e eu fui orar. E eu disse assim, Pai, me dá uma oportunidade. Eu sei que o Senhor é aquele que realiza os desejos do coração. E tudo que eu quero é retribuir aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E tudo que eu quero, Pai, é poder falar daquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na minha família. Porque todos os dias eu tenho dito, eu e minha família somos poderosos nessa terra. O que é que você tem dito da sua família? Que não vai dar certo? Que está demorando? Deus sabe o tempo certo de tudo. Deus não demora, Ele capricha. Agora nós precisamos nos posicionar. Veja o que é uma oração sincera e contrita diante do Senhor. Foi na segunda que eu fiz essa oração. Eu disse, Pai, me dê uma oportunidade. E hoje eu não estava nem lembrada. Quando eu recebi a ligação, que eu fui orar,
que eu entrei no quarto, o Senhor disse, eu só dou aquilo que me pede. Você não me pediu a oportunidade, então ela chegou. Então oportunidades estão sendo dadas todas as noites. Todas as noites que nós entramos por aquela porta, é uma oportunidade de você mudar, de você avançar, de você parar com coisas, de você mudar atitudes, de você mudar maus costumes, e você dizer, foi até hoje. Foi até hoje, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa e preciosa presença, Pai, para te agradecer, Senhor, por essa rica e preciosa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para te servir. Poder estar aqui, Pai, para aprender mais um pouco da Tua palavra. Palavra qual, Pai, tem mudado vidas, tem transformado famílias. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. E o seu amor, Pai, dura para sempre. Porque o Senhor é bom, Pai, e a causa de nós não sermos derrotados, de nós não sermos consumidos. É por causa da Tua bondade que nós estamos aqui, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. De pé ainda, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Salmo 127, né? O versículo base, né? O versículo chave, né? Do nosso ministério. Aleluia. Que diz assim, né? A não ser que o Eterno edifique a sua casa, trabalham em vão os que a desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Né? A não ser que o Eterno edifique, a não ser que a sua família seja instruída pelo Eterno. Eu vou dizer uma coisa a você, irmão. Se não for o Senhor a base, se não for o Senhor o alicerce, se não for o Senhor que esteja dando as instruções da sua família, se eu fosse você, eu parava um pouco e eu repensava aquilo que eu estava fazendo. Porque se não for o Senhor, é perca de tempo. É só cansaço e enfado. É só cansaço e enfado, se não for o Senhor. Porque o mundo, a gente vê aí fora, que o mundo ele está de cabeça para baixo. O mundo aí fora, ele só vai querer mostrar o errado. E quem estiver fazendo o certo é cafona, viu? É o errado. Está fora de moda. Mas também não é assim. Mas também os crentes, mas também eles só querem que seja assim. Mas o nosso manual é esse. Aqui está um manual para todas as áreas da nossa vida. E eu posso dizer a você, muitas vezes, muitas não, né? Em todas as situações, nós precisamos estar com essa palavra. Essa palavra, ela tem que ser a base. Deixa eu ver aqui o que é que a Bíblia diz. Não é o que o meu vizinho diz. Não é o que a mídia está dizendo. É o que a palavra diz. O que é que a palavra diz? É isso, então vai ser isso. É prego batido, ponta virada e acabou. Nós não podemos ir de encontro com essa palavra. Não, nós não podemos. O Senhor precisa estar envolvido em tudo. Tem pessoas que deixam o Senhor de fora de algumas áreas da vida. Espera aí, Senhor. O Senhor pode ir até aqui, viu? Até aqui eu deixo o Senhor vir. Mas nessa área aqui, deixa eu resolver com as minhas mãos. O Senhor está dizendo, não. Eu preciso estar envolvido. Eu preciso ser a base. Se a base for Ele, acabou. Não tem como dar errado. A receita vai dar certa. Vai ser exatamente aquilo que Ele disse. Vai ser exatamente como está escrito. O salmista disse, eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Mas será que esse salmista pegou o que o vizinho estava fazendo ou o que aquele familiar estava fazendo? Não.
Ele disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Como é que nós servimos ao Senhor? Servindo pessoas. É fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo. É ver um erro, como disse o pastor João Roberto quando ele passou por aqui. Você viu o erro, então o problema é seu. O problema não é do seu vizinho, não. Isso é deixar que o Senhor edifique a sua casa. Muitas vezes a gente só pensa casa, a parede de tijolo. Minha casa lá que ficou lá na Avenida Brasil. Não, é a minha casa, meu espírito. Ele edificando, ele mostrando, ele guiando. Minha filha, vá por aqui. Minha filha, olha, toma essa decisão aqui. Olha, não faz isso não. Olha, para, escuta a minha voz, eu estou falando. Mas muitas vezes é mais fácil ouvir qualquer outra coisa, menos a voz do Senhor. E quando essa palavra, ela é linda demais. Eu sempre fui, pode dizer que eu sempre fui aquela mãe chata. Mas eu sempre dizia, não tem problema não com isso. Pode dizer que eu sou chata, não tem problema. Eu vou ficar com o que a palavra diz. Eu vou pelo guia. Qual é o guia? É a palavra. Nós vamos com a palavra. Não tem problema. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós não podemos abrir mão da nossa casa. Por conta de costumes que é a escola, que é a faculdade, que é a mídia. Não, quem dita as regras da minha casa é o manual da Bíblia. Está escrito, então acabou. Vamos seguir, vai dar certo. Mas pode ser que as pessoas não estejam vendo, mas tem um que nos vê. Tem um que nos vê. E eu sempre dizia aos meus filhos, veja o lado bom das pessoas. Veja o lado bom das coisas. Se não está fazendo, nós fazemos. Nós fomos nos fortalecendo. Foram mais de 18 anos que nós passamos lá no outro ministério. Mas qualquer pessoa pode chegar lá. E pode perguntar. Eu dou carta branca a qualquer pessoa. Passei por vários departamentos. Como era a família do ministro Del. Eu sempre fui aquela que cobrei, sabe? Nós precisamos cobrar dos nossos filhos. Não é porque é o filho do ministro ou o filho do diácono. Não, é porque nós somos filhos de Deus. E nós representamos a glória. Aí muitas vezes diz assim, é porque é uma criança. Mas uma criança, se você não ensinar ela de pequena, quando ela crescer, minha avó dizia assim, costume de casa, ele vai à praça. É assim, meu filho, vai ser assim, mas meu amiguinho, você não é o seu amiguinho. Você é você. Departamento infantil é uma bênção. Nós devemos todos os dias continuar orando pela vida dessas tias que todos os dias estão lá. Ensinando a seu filho, que muitas vezes a gente pensa, é tempo perdido. É não. Mas muitas vezes a honra, ela tem que partir de casa. Qual é a regra do departamento infantil? Diga a seu filho que ele não traga brinquedo eletrônico. Tem lá uma plaquinha bem grande. Mas muitas vezes, isso aqui quebra a regra. Chega a criança com esse aqui, ó. Ela já está aprendendo, quebrei uma regra. Qual é a regra do departamento infantil? Você pode levar hoje? Não, então não. Mas fulano brinca, mas você não é fulano. Então isso aí é deixar que o eterno edifique a sua casa. Porque muitas vezes edificar, muitas vezes a gente pensa muito em prosperidade, em tantas outras coisas. E nós estamos esquecendo dos princípios básicos, que é alicerçar eles. Eles irem crescendo alicerçados. Peraí, eu posso isso aqui não. Agora é tempo, agora não. Isso eles vão crescendo. Pequenininho entende muito. Então nós precisamos priorizar e honrar essas coisas, sabe? Deixar mesmo que o eterno edifique. Não só é uma área ou outra da minha vida não, mas ele edifique no geral. O que é que eu preciso fazer com meus filhos? Então meus filhos, vamos dar a mão aqui, nós vamos fazer. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, no que depender de vós, tenha paz com todos. Aí muitas pessoas só pegam tenha paz com todos. Quando eu estou meditando nesse versículo, eu sempre medito assim, no que depender de mim, ou no que depender de você, seja aquele
que apazigua aquele lugar, que traz alegria àquele lugar. Se depender a obediência de você, obedeça. Se depender, se submeta. Se depender de você honrar, honre. Se depender que você faça a diferença, seja você a diferença. Seja você a diferença no jovem, no departamento infantil, na criança, no salão, no geral das nossas vidas. No que depender de nós, nós devemos ser a diferença em todo lugar que chegarmos. E principalmente como família. Você tem que chegar num lugar, nos lugares por onde você passar, as pessoas têm que ver o brilho, dizer, olha que família diferente. Porque geralmente vai o marido na frente e vem a mulher atrás, né? Não, homem de Deus, espera a tua esposa. Pega na mão dela, vem com ela. Divide o peso com ela. Não deixa ela vir lá atrás sozinha, não. Porque como é que nós vamos ser um referencial? Se anda um na frente e um atrás. Não, anda os dois. Faz questão de pegar na mão da tua esposa, dos teus filhos e vir desfilando, ó, pelas ruas, ó. Porque o mundo hoje não tem mais isso, não. O mundo é assim, vai tu, faz tua parte que eu faço a minha. Não, não tem faz tua parte que eu faço a minha. É a nossa parte, é o que nos cabe. E o que nos cabe é fazer a vontade do Senhor. É deixar que o eterno edifique mesmo todas as áreas. Porque um prédio para ser edificado, vai tempo. Tira terra, e a gente fica, e não sai nada daquela construção, não só terra. É os entulhos, as sujeiras, saindo tudo de lá. Para quando vir botar o alicerce, o terreno está plano, o terreno está limpo. Então o eterno, ele tem que ser a base. Aquele trator mesmo que vem passando com tudo, passa e leva o que não presta. Para que a gente possa fluir, correr e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Que foi para ser uma família referencial aqui nessa terra. Amém? Aleluia, Jesus. Te exaltamos, Jesus, porque Tu és santo, justo, fiel e maravilhoso. Deus fiel e poderoso, não há outro Deus além de Ti, Jesus. Declaramos a Sua santidade. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Teu é o louvor e o domínio para sempre. Sua palavra é a verdade, é justiça e santidade, eternamente santo, santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Teu é o louvor, Teu é o louvor e o domínio para sempre. Sua palavra é a verdade, é justiça e santidade, eternamente. Teu é o louvor, Teu é o louvor, Senhor. Teu é o louvor, Senhor. Em toda a terra, em todo o universo, Teu é o louvor. Teu é o louvor, Teu é o louvor, Senhor. Teu é o louvor, Senhor. Em toda a terra, em todo o universo, Teu é o louvor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Teu é o louvor,
Sua palavra é a verdade, é justiça e santidade, eternamente. Teu é o louvor, teu é o louvor, Senhor. Teu é o louvor, Senhor. Em toda a terra, em todo o universo, teu é o louvor, teu é o louvor, teu é o louvor, Senhor. Teu é o louvor, Senhor. Em toda a terra, em todo o universo, teu é o louvor. E para sempre exaltado tu serás. E para sempre adorado tu serás. E para sempre exaltado tu serás. E para sempre adorado tu serás. E para sempre exaltado tu serás, Jesus. E para sempre adorado tu serás, tu serás. E para sempre exaltado tu serás. E para sempre adorado tu serás. Aleluia. Serás exaltado, Jesus. Confiamos em ti, Jesus. Em ti está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em sua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida, no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Oh, eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Em ti, em ti estão minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em sua presença.
tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Oh, eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes daquela igreja. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Em ti estão minha vida, fé e esperança, estão somente em ti. Aleluia. Vocês meditaram no que vocês acabaram de declarar? Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Então a nossa fonte, o nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso refúgio vem dele. Não está nos costumes que eu trouxe da minha família, da minha mãe, dos meus tios. Não, está nele. Sem ele não dá certo. Sem ele não vai fluir. Vai ficar como uma pedra, uma roda emperrada. Quando muitas vezes nós queremos ir com as nossas próprias mãos. Mas quando eu e você se posiciona e fica firme, a minha fonte, o meu socorro, o meu refúgio está em ti, Senhor. E eu não abro mão disso. Não abrir mão disso é estar sempre revisando. Aí, onde é a minha fonte, aconteceu o quê? Aconteceu alguma coisa aqui com o meu filho. Espera aí que eu vou buscar na fonte. Deixa eu ver como é que eu vou resolver essa situação. É a fonte. Não é na mídia. Não tenho nada contra psicólogo, quem vai para esses lugares. Não, se o Senhor deixou, está tudo bem. Mas primeiro a fonte. E a fonte, ela não seca. Ela está sempre jorrando. Em qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você precisar, a fonte vai jorrar. Mas será se a gente vai estar lá na fonte para quando ela jorrar, a gente receber? Ou será se a fonte vai estar todas as noites jorrando? Jorrando e não nos molha? Um dia, o Senhor vai lembrando, um culto de sexta-feira, eu estava aqui, um culto desse de oração. E a fonte estava jorrando. E eu vi, o Senhor me mostrou. As águas chegavam aqui e elas voltavam. E eu disse, por que o Senhor está me mostrando isso? Será que eu estou vendo demais? Porque eu tinha acabado de chegar do Rema, né? Eu digo, não, calma, deixa eu...
Era o Senhor me mostrando que a fonte estava jorrando. Agora nós precisamos nos sentar aí, querendo receber, querendo beber dessa fonte. Porque se eu e você beber dessa fonte, nunca mais nós vamos ter sede. Nós vamos querer buscar em outras coisas. Porque muitas vezes buscamos tanta... Eu vou buscar um conselho ali com minha amiga que já tem os filhos dela já estão melhor do que o meu. Eu vou conversar ali com ela, vou ligar para ela aqui agora. Deixa eu ver como é que ela está fazendo. Não. Senhor, vai para o teu secreto. Senhor, como é que eu ajo diante dessa situação? Pai, me mostra aqui como é que eu falo, como é que eu vou agir. Como eu vou me posicionar, Senhor. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, Ele diz: a sua posição está na minha palavra. Você vai se posicionar diante daquilo que a minha palavra diz. E a minha palavra diz sim, sim, não, não. A palavra dele não vai de encontrar ele. É o que ele disse e acabou. E nós precisamos nos submeter a isso. Dizer, não, peraí, eu vou beber dessa fonte. Quando acontecer qualquer coisa, eu vou correr para a fonte. Eu vou correr para o remédio. Eu vou correr para a cura. Eu vou correr para onde tem a solução. Amém. E pode ter certeza que tem. Tem remédio, tem cura, tem provisão, tem direção, tem sabedoria. O que eu e você precisar, essa palavra tem. E o Senhor diz, o que é que você está precisando? Não precisa vocês me responder, não. Ele diz, o que é que vocês estão precisando? Qual é a área que você está olhando, está dizendo assim, eita, essa área aqui da minha vida, essa área aqui na minha família está escassa. Ele diz, eu sou. Ele continua dizendo, eu sou. E o que é que ele é para você? O que é que ele é para você? Porque ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que supre necessidades. Eu sou o teu pai. Eu nunca te deixo nem te abandono. Eu sou o advogado. Eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu sou. Ele é para você aquilo que você quiser que ele seja. Ele é para você aquilo que você está precisando que ele seja. Mas nós precisamos considerar isso. Porque às vezes nós estamos dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas muitas vezes é só de boca para fora. E o Senhor está dizendo, eu sou o teu pastor. Porque se eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. O pastor cuida das ovelhas. O pastor cuida. Ele vai buscar onde ela estiver. Agora, será que a ovelha quer vir? Pode vir, meu amor. Aleluia, graças a Deus, amados. Se deixar, ela vai embora. Ela já tomou 5 minutos. Amém, vocês estão bem? Pode sentar, por favor. Aleluia. Aleluia. Declara comigo, diga. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu tenho a plenitude de Deus em mim. Eu sou uma nova criatura. Eu sou muito amado. Eu sou ricamente abençoado. Eu sou abundantemente favorecido. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente suprido. Eu sou fielmente protegido. Eu sou totalmente livre. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade, Senhor. E dizer, Pai, que com minha própria força e sabedoria eu não posso coisa alguma, mas em parceria com você eu posso todas as coisas, porque maior é você que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você tem liberdade de se mover. Em nome de Jesus, você é o professor e mestre por excelência. E eu confio em Ti. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Rapaz, eu estou um pouco trêmulo. Fiz uma mudança hoje da minha filha. Ela morava no primeiro andar. E você sobe, desce com peso, né? Desce com peso, sobe. E na casa que ela foi morar, que é lá no prédio onde a gente mora, são o segundo andar. Aí você sobe 4 escadas, né, Gil? Rapaz, eu tô aqui tremendo, as pernas e as mãos tremendo. Sério, foi peso. Mas
como diz Josué Gonçalves, né? Ele diz que o envelhecimento é inevitável, mas o crescimento espiritual é opcional. Ninguém evita ficar velho, né? Mas crescer espiritualmente é decisão nossa. Então, se você veio com o desejo de crescer espiritualmente, então você está no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Amém? Então, antes de começar, vou dar título agora não, mas eu quero contar uma história. E antes de contar a história, né, minha esposa abriu no Salmo 127, onde diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Ele está dizendo que se o Senhor não for o fundamento do lar cristão, mais cedo ou mais tarde vai se haver uma repentina destruição. Amém? Se a palavra não for o fundamento do lar cristão, mais cedo ou mais tarde ela vai haver uma repentina destruição. Eu gosto de contar uma história que eu já contei antes aqui, faz muito tempo, algumas pessoas não estavam, mas Paulo disse que não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, segurança para vós. Então, eu vou contar uma história de um condenado a pena de morte, né? Um condenado à pena de morte. E diz assim, a carta de um filho condenado à pena de morte. Então, antes da execução, o filho pediu ao guarda penitenciário que lhe desse um lápis e uma caneta, né? Como último desejo, porque aí nos Estados Unidos você tem como fazer um último desejo antes de morrer. Então ele pediu ao guarda carcerário, né, que lhe desse um lápis e uma caneta, um lápis e uma folha. E nessa folha ele começou a escrever. Escreveu por alguns minutos. Depois de escrever, ele pediu ao guarda carcerário que entregasse aquela carta à sua mãe biológica. E o guarda carcerário pegou aquela carta e entregou à sua mãe biológica. E a mãe dele, lendo a carta, na carta estava escrito assim: mãe, se houvesse mais justiça no mundo, seríamos os dois executados. És tão culpada quanto eu. Lembra, mãe, quando eu roubei a bicicleta de uma criança como eu, e a senhora me ajudou a guardar, para que meu pai não soubesse, não descobrisse? Lembra, mãe, quando eu roubei a carteira, o dinheiro da carteira do vizinho, e a senhora foi a um centro comercial gastar aquele dinheiro comigo? Lembra, mãe, quando o pai discutiu com a senhora, ele foi embora de casa? Mãe, ele só estava querendo me corrigir. E ele continua dizendo: mãe, eu era apenas uma criança, me tornei um adolescente problemático, hoje eu sou um adulto muito mal formado. Ele diz: mãe, eu só precisava de correção e não de aprovação. Ele diz: mãe, mesmo assim eu te perdoo. Eu só quero que a senhora faça com que esta carta chegue ao máximo de paz no mundo possível. Para que ele saiba que o que faz um homem de bem ou do mal é a educação. Ele diz: mãe, muito obrigado pela senhora ter me dado a vida e agora ter ajudado a perdê-la. Assina o teu filho delinquente. É forte, Brasil? Por quê? Porque quando a palavra de Deus não é os fundamentos do lar cristão, de repente vai haver repentina destruição. Ou mais cedo ou mais tarde vai haver uma repentina destruição. Porque quando se não tem os fundamentos da palavra, muitas vezes a mulher quebra regras. E a palavra do Senhor, ela tem mandamentos, tem leis e tem estatutos. Estatutos são regras de conduta moral. Se numa casa não tiver regras de conduta moral da palavra de Deus, as pessoas que não têm a palavra não são mais sábias do que Deus. E muitos cristãos também. Tem muitos filhos de crente, né, que não faz sua devocional em casa, que não é aqueles crentes afinco em vir para a igreja, que tem compromisso com a palavra de Deus. Tem muitos filhos de Deus aí, muitos filhos de crentes que estão no presídio. Tem muitos filhos de crentes que estão na prostituição, muitos filhos de crentes que estão no lesbianismo, no homossexualismo, né? Por quê? Porque muitas vezes se quebra uma regra. Aqui eu estou falando de um menino, de um rapaz, né?
E pode ser para uma criança também, onde há aprovação das mães, porque as mães que estão em casa, elas são responsáveis pela criação do filho. O pai sai para trabalhar, né? E muitas vezes, quando há aprovação demais, mais cedo ou mais tarde vai haver repentina destruição, né? Muitas vezes o pai chega em casa, a mãe mal deixa ele respirar e diz: olha, fala com o teu menino fez isso, aquilo outro, aquilo outro. E de repente o pai corrige ele: olha, não dá o celular para ele hoje. Não deixa ele sair para a rua jogar bola. E quando o pai sai para trabalhar, o menino fica: mãe, deixa eu ir, deixa aí. Tu vai jogar tua bola. Agora, quando faltar tal minuto, tu vem para casa para que teu pai não saiba. E vai quebrando regras, vai quebrando princípios. Mais na frente forma um delinquente. Por causa de insubmissão. Por causa de quebra de princípios da palavra. Amém? Então, o cuidado que nós devemos ter, né? Porque Deus, quando Ele criou vou te contar algo. A organização humana na Terra tem como fundamentos a formação de comunidades. E o que é comunidade? Comunidades são bairros, cidades, estados federativos, países, continente, que nos define geograficamente, né? Comunidades são pessoas que têm identidades, culturas e costumes comuns de um povo. A igreja, nesse contexto de comunidade, ela é a base da comunidade. Por que ela é a base da comunidade? Porque tudo se começa com família. No princípio da criação, Deus criou Adão, mas algo incomodou Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher, uma ajudadora. Quer dizer, ele fez a família ali. E depois da família vieram várias famílias. E ele diz: far-lhe-eis uma mulher que lhe seja idônea, ajudadora, que seja apta a ajudar ou cooperar. O que é cooperar? Cooperar é trabalhar em conjunto, é ajudar, é facilitar, é acrescentar, é somar, é supervisionar e orientar em um trabalho. O que é cooperar? Cooperar é você fazer tudo isso sem a intenção de querer ser o primeiro, de querer ser o cabeça. Sabe, porque quando a mulher quer ser o cabeça, só tem duas coisas que eu conheço que tem cabeça: monstro e cobra de duas cabeças. E onde há cobra de duas cabeças, onde há duas cabeças, vai haver resistência. Por quê? Porque um quer ir para um lugar e outro quer ir para o outro. Não se chega a lugar nenhum, né? E de repente se levanta uma grande destruição, porque os filhos estão vendo aquilo, vai levar aquilo para o seu casamento. E como os pais não vivem bem, a família dele não vai viver bem. E se você quiser fazer seu filho feliz, trata a mãe dele feliz. Amém? Quer fazer uma criança feliz, faça a mãe dele feliz. Porque você está imprimindo um estilo de família que Deus elaborou, que Deus estabeleceu. Amém? Então, como ele veio aqui no culto dos homens, foi no culto dos homens, foi que o pastor passou aquela imagem do filho repetindo as ações do pai, né? E passou uma frase em inglês que diz assim: children see, que quer dizer, veja a criança, observe a criança. Sabe, nós devemos observar os nossos filhos, porque filho, eles estão na igreja, mas por estar renovando a palavra, ele pode enganar os pais também. E por isso que nós devemos ter uma vigilância, uma cautela em observar os nossos filhos. As más atitudes dos nossos filhos às vezes causam uma desavença em casa com a esposa, porque a mãe, ela tem uma forma rígida de corrigir. Mas se o pai vai dizer: também tá bom, também não é assim não. Porque tudo, sei o que lá, sobra para o homem. Mas quando o homem vai corrigir de uma forma brusca, que o homem é meio bruto mesmo, né? Que chega, vai bater mesmo, corrigir, aí a mãe já entra também, aí sobra para o homem também. Aí é onde a palavra de Deus tem que entrar em ação. Sabe? Entrar como? A palavra de Deus, como é que ela entra em ação? Muitas vezes você vai ter que ficar em silêncio. O silêncio não é você aguentar para não explodir. O silêncio é um respeito pela sua própria inteligência. Porque vomitar para fora, né? Vomitar algo que você pensa só vai acabar machucando quem mais deveria ser amado, que é sua esposa ou seu esposo, né? Sabemos que decepções faz parte do cardápio dos relacionamentos, mas nesse cardápio é preciso o tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Amém?
E o que é a tolerância? A tolerância, biblicamente falando, é como Paulo falou, antes sofreis o dano. Muitas vezes nós devemos sofrer o dano. Por que sofrer o dano? Porque quem é que vai ganhar para a mulher? A mulher certa, ela está certa, e ela errada também está certa. Quem é que vai ganhar para a mulher? Não tem como não. A mulher assim, está certa, está certa. Aí ela pode falar o que quiser. Mas quando ela está errada, ela também está certa. Aí quem vai ganhar para uma criatura dessa? Então tem que preparar o molho do silêncio, o tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Tem que sofrer o dano. Porque muitas vezes, né, você não pode falar muito alto pelo temor ao Senhor, né? Às vezes as vizinhanças ao lado, parede vizinha, você não pode nem gritar para os pessoal não dizer assim, mas rapaz, e não são crentes. Às vezes em casa, como a nossa, que é primeiro andar e tem a entrada de ar, qualquer barulho sobe. E você às vezes não pode nem falar alto, né, nem botar a moral ali para o povo não se escandalizar e dizer, oxe, para ser crente igual esse povo eu não quero não. Aí muitas vezes você tem que sofrer o dano. É o tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. E aí o que se faz? Vai orar a Deus para que o Senhor abra os olhos dessa criatura. Né? Abre os olhos dessa criatura. Para ela reconhecer. Porque se Deus não convencer a mulher que ela está errada, o homem nenhum vai convencer não. Porque a mulher certa está certa e ela errada também está certa. Vai ganhar para uma criatura dessa? Não vai. Então são essas coisas que muitas vezes, sabe, esses comportamentos que muitas vezes está sendo imprimido nas crianças, e essas crianças um dia crescem e elas se tornam, sabe, uns adolescentes, como ele falou, eu era uma criança, depois me tornei um adolescente problemático, e hoje eu sou um adulto muito mal formado. Amém? Por isso que quando eu falei que a organização humana na Terra tem como fundamentos a formação de comunidades, né, que são bairros, cidades, estados federativos, são países e continente, né, são pessoas que têm identidade, culturas e costumes comuns de um povo. A igreja, nesse contexto, é a base. Por quê? Porque tudo começa na família, tudo começa na família. Por isso que é uma necessidade da formação do caráter, a formação do caráter e do desenvolvimento da palavra. Por isso que é necessário a formação do caráter cristão e do desenvolvimento da palavra na criança. Amém? Por quê? Porque para Deus, a igreja, a família, para a igreja, a família, ela é o coração da nação, é o coração da sociedade, da igreja e da nação. Para Deus, a família é o coração da sociedade, da igreja e da nação. Uma família uma igreja é sadia. Filhos sadios, uma sociedade é sadia. Por que hoje em dia você vê que a sociedade não é tão sadia? Porque as pessoas não têm a palavra como fundamento do lar cristão, não têm a palavra como fundamento, como base. E hoje você vê uma criança entra no colégio e sai matando os coleguinhas. Entra num pet shop aí e sai matando os animais. Né? Tudo isso é o quê? Falta do fundamento da palavra. E nós, como os filhos de Deus cristão, nós somos esses responsáveis em formar pessoas com caráter cristão, filhos com caráter cristão. Amém? Porque é dessa forma que nós vamos contribuir para uma sociedade melhor. Muitas vezes é fácil falar de um governo, porque o governo não investe na educação, não investe na segurança, e sai falando. Mas se a tua parte, está fazendo a tua parte? Ou está deixando as redes sociais instruir os teus filhos? Por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho, não é o caminho. Porque muitas vezes eu já vi, né? Inclusive lá na igreja nossa, quando era na Rua Barão, tinha mães que deixavam os filhos lá e iam embora, no departamento infantil e iam embora. Estava ensinando o menino o caminho. E no caminho é você ir com ele, pegar na mão dele e ir com ele. Amém? Sabe? Então, é necessário nós instruir os nossos filhos no caminho, é com ele. Muitas vezes nós gostamos de terceirizar nossas responsabilidades. Coloca o menino no departamento infantil e deixa que a tia
e vai embora. Deixa que a tia instrui. Deixa no colégio, deixa que os professores ensinem. E não é assim. Sabe, eu quando era menor, criança, antes de ir para o colégio, a primeira vez que eu fui para o colégio, minha mãe falou, olha, chega lá, você diga bom dia, se for bom dia, boa tarde, né? Obrigado, por favor. Isso eu ensinei, não aprendi na escola não, foi em casa logo. Então são essas coisas que se deve instruir a palavra em casa. Lembra o pastor Adilson ministrou a semana passada o versículo lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 7 em diante, que ele diz que devemos inculcar a palavra nos nossos filhos, sentar com ele e inculcar. O que é inculcar? É falar tanto da palavra que deixar ele já decorado, saber o que a palavra diz. Os costumes judeus, a criança de 12 anos, ele já tinha que saber toda a lei da Torá. Eles sabem. Mas hoje em dia, o que é que as crianças sabem? É dancinha, bate de lado, solta de ladinho, né? É coreografia, é muita coisa, porque passa muito tempo com o celular, né? E muitas vezes não há vigilância, porque é uma forma de refúgio. Deixa ele lá e que eu vou assistir minha novela, deixa ele lá que eu vou assistir meu jogo, deixa ele lá que eu vou assistir meu filme, e a responsabilidade é nossa, mas só que quem está educando são outros. E a Bíblia nos estabeleceu o homem como líder da nossa casa. E o que é que um líder faz? Um líder é uma pessoa que ele tem autoridade para liderar, governar, chefiar, administrar e conduzir outras pessoas ao céu. O que é liderança? Liderança é autoridade, é o quê? É um direito estabelecido por Deus de fazer com que outras pessoas, ou principalmente das suas famílias, os obedeçam. Se os seus não lhe obedecem, essa casa está sem governo. Ou tem outro governo, ou tem outra cabeça. Interessante que um carro só tem uma direção. Como pode o homem ou a mulher administrar? Não pode. Um navio só tem um leme. É para uma pessoa somente administrar. Até o avião ele tem 2 comandos, né? 2 comandos, mas tem o piloto. O outro é copiloto, é só ajudante. A mulher é copiloto, não pode ser piloto. É copiloto. Então, só a quebra desses princípios que muitas vezes se cria um delinquente em casa. Porque tem 2 comandos. E um comando vai para um lado e outro diz que é outro. E o menino fica igual aquele cachorro lá dos Trapalhões, né? Para dentro e para fora. Que Renato Aragão olhou para o cachorro e disse, entra para dentro e para fora. Esse cachorro ficou doido, sem saber para onde ia. E muitas vezes acontece isso, né? Se há 2 comandos, ninguém sabe em quem obedecer. E muitas vezes a pessoa, o adolescente ou a criança vai tomar seu próprio rumo. Mas quem é o culpado? Aí depois o crente fica dizendo, onde foi que eu errei? Quebra de princípios. Quebras de princípio. Sabe? Minha esposa estava falando algo hoje interessante. Ela falou que no Salmo 133, onde diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E ela diz, quão bom e quão suave é que os casais vivem em união. Por quê? Porque quando há unidade, vai haver uma afinação um com o outro. E se há uma afinação, vai haver uma harmonia, né? Então que nós possamos afinar o nosso relacionamento cristão para que possamos viver uma harmonia, um lar em harmonia, né? Sabemos que onde há unidade também vai haver, tem que haver concordância, né? Sabemos que nem todo mundo vai concordar com alguma coisa, mas tem que haver uma concordância, tem que chegar ao mínimo denominador comum, onde tem que ter uma voz que estabeleça e acabou. Sabemos que a palavra de Deus ela é a autoridade final, mas quando o homem fala, ele é a autoridade final, porque a Bíblia diz que Deus fez Jesus como cabeça da igreja e o homem como cabeça da mulher. Então, se o homem é o cabeça da mulher, a última palavra é dele. E às vezes é uma rebuliço dentro de uma casa, porque o homem falou alguma coisa, a mulher não aceita e fica retrucando, né? Fica discutindo.
né? Fica murmurando, e aí dá lugar ao diabo, né? E o diabo opera e faz aquela bagunça que está vendo aí nos Estados Unidos, no México, em Orlando, aquele negócio lá. Pronto, é dentro de uma casa. Por isso que nós devemos, se a palavra de Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Por que em vão? Porque nós, com a nossa própria força de sabedoria, não somos mais sábios do que Deus. Vamos fazer as coisas do nosso jeito, se tem uma ordenância, se tem um mandamento, se tem as instruções, devemos obedecer a palavra de Deus. Amém. Tem estatutos, regras de conduta. E o bom é que a palavra de Deus, ela é uma mão de via dupla. Porque ela fala tanto com os filhos, mas também ela fala com os pais. Ela diz lá em Efésios capítulo 6, 1 e 2, né? Ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, para que você possa ter longos dias de vida sobre a terra. Mas também no versículo seguinte ele diz: pai, também não irritei os vossos filhos. Ele fala tanto de um como o outro. Ele diz: funcionário, obedecei aos vossos patrões como ao Senhor. Mas também diz: patrões, também não maltrateis os vossos funcionários, porque eles vocês são irmãos em Cristo Jesus, né? Ele fala que uma ovelha deve honrar o pastor, mas também ele fala lá também, tem correção para pastores também. Ele diz que o pastor não deve usar não deve ser abusivos. Então, a palavra de Deus, ela é uma via de mão dupla. Ele fala para todo mundo. Então, nós como cristãos, nós devemos obedecer essa palavra se nós quisermos viver uma vida tranquila e sossegada, feliz. E só se vive feliz hoje em dia obedecendo a palavra de Deus. É tendo a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. Isso é sucesso, isso aqui é prosperidade. Muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é só ter bens financeiros. É só ter bem financeiro. Eu não estou dizendo que bens financeiros não faz parte da prosperidade. Eu estou dizendo que faz parte da prosperidade, mas não é somente isso. Porque tem pessoas que têm muitos bens financeiros, mas os filhos estão afundados em drogas. Porque quando criança não era um pai presente, só dava presente, mas não dava a presença. Quem cuidava era a babá, né? No seu aniversário dava presente, mas não dava a presença. E a criança foi crescendo e muitas vezes tem filhos de ricão aí. Eu conheci um cara. Um cara muito inteligente. Ele estudava no Diocesano, batia bola comigo. Esse cara, ele se formou em odontologia, né? Um médico de primeira qualidade. Quando eu avistei esse cara estava lá no Centenário, comprando drogas. Estava magro, tipo noiado mesmo. E ele é muito conhecido. Não vou dizer o nome dele não, porque todo mundo, ele é muito conhecido. Agora o pai dele tem muito dinheiro. E o cara nessa situação. Eu vi outro também, que era médico de odontologia também, que ele, Xana viu muito isso lá, aquele camarada lá que ele fazia o tratamento dos pessoal lá no Centenário, né? Ou por dinheiro ou por droga, não era? Xanda tinha uma bomboniere em casa. Ela viu chegar camarada de carrão lá, empresários, levando roupas, jeans para trocar por drogas. Pessoas que eram filho de dono de bomboniere, levando caixa de bombom para trocar por drogas. Você acha que isso é prosperidade? Não, meu. Prosperidade é quando a palavra de Deus ela é a autoridade final nas nossas vidas, ela rege nossas vidas. E nós decidimos obedecer a palavra de Deus, seja na família, seja como bons funcionários, seja como bons empresários, né? Em todas as áreas, isso é prosperidade. Amém. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, como cantamos aqui, né? O salmista, no Salmos 87, versículo 7, ele diz: os cantores e tocadores foram à frente da batalha de guerra cantando: no Senhor estão todas as minhas fontes. No Senhor estão todas as minhas fontes. Amém? Fontes quer dizer a nossa origem está na palavra. Se a nossa origem está na palavra, nós devemos obedecer a palavra.
né? Nós devemos cuidar dos nossos filhos com base na palavra. E como minha esposa falou, né? Não é o vizinho que vai ditar as regras, não é as redes sociais que vai ditar a regra. Quem dita a regra da nossa casa, como o pastor diz aqui, né? Na minha casa, quem dita as regras sou eu. Cada um tem suas regras na sua casa. Ele diz, na minha, quem tem a regra sou eu. Eu querendo tomar água e meio cabreiro assim, porque estou com a mão meio trêmula, devido... Meu Deus do céu, isso foi peso. Não sei como é que o pessoal paga para pegar peso, não. Então, quem deve ditar nossas regras somos nós. Não é rede social, não é vizinho A, não é vizinho B, somos nós. Mas para isso nós devemos ter a palavra. Amém. Aleluia. Vamos lá ler a palavra em Efésios. Aleluia. O princípio da família, do sucesso, é a organização. Amém? É a organização. Então, quando Deus estabeleceu o homem por cabeça e a mulher como ajudadora, adjuntora, cooperadora, Ele já estava fazendo as coisas tudo organizado. E se Ele organizou, nós devemos seguir esses princípios. Aleluia. Muitas vezes nós devemos, sabe, como ele falou no filme aqui, né, no slide, observem a criança, olhem para as crianças. Não devemos somente observar a criança, mas os filhos também, mas as esposas também, e as esposas, os esposos também, né? Uma vez um homem, ele tinha um sítio para vender, e ele pegou, andando pela rua, encontrou um poeta. E ele falou para o poeta, poeta, eu estou querendo vender o meu sítio, que você conhece bem. E o poeta disse, ele disse, você poderia fazer um anúncio no jornal, né? Como é que se chama? Anunciar, fazer um anúncio no jornal. O profeta disse, tá bem. O profeta pegou um lápis e um papel e começou. Vende-se uma maravilhosa propriedade, cujas folhas, suas árvores, têm umas folhas que abrigam os pássaros ao amanhecer. Ela é cortada por uma bela e cristalina cachoeira. A casa que nela habita repousa o sol ao fim da tarde e promove uma bela sombra. Beleza, anunciou. Passou um tempo, o profeta encontrou esse camarada. Aí o profeta falou para o dono do sítio, né? E aí, rapaz, você já vendeu o sítio? Ele disse, profeta, depois daquele anúncio, sabe que eu nem pensei mais nisso? Depois daquele anúncio, sabe que eu não pensei mais nisso? Sabe que muitas vezes, para a gente acordar, é preciso alguém fazer um comentário acerca da nossa esposa. É o padeiro que diz, você é linda, viu? É o açougueiro que diz, lá em casa, né? É o dono da mercearia que diz, como você é linda e cheirosa, queria eu ter uma mulher dessa. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, por conhecer o caminho, eu vi uma mensagem do pastor Edilson de Lira, ele falando que quando você se acostuma com a estrada, você deixa de contemplar as paisagens. Quando você está muito acostumado com sua família, com sua esposa, você deixa de contemplar a beleza que ela tem. E a esposa também, né, por ter essa afinidade há muitos anos, deixa de contemplar a beleza que o homem tem. Deixa de contemplar. Muitas vezes se olha para ignorância, para aquele temperamento rude, né, um do outro. E ali ele já começa a botar, essa mulher é muito chata. Essa mulher é muito chata, esse homem é muito chato. Mas não consegue ver
as qualidades. Por quê? Porque está acostumado com o caminho, deixa de observar a paisagem. Nós não devemos deixar de perder essas coisas de vista. Devemos ter intimidade com a estrada, mas devemos contemplar as paisagens, né? Devemos contemplar as paisagens. Certo que, no natural, uma pessoa que dirige, ele não pode contemplar muitas paisagens, mas quem vem ao lado contempla, né? Porque se ele desviar, ele pode causar um grande dano para ele e para quem está dentro do carro. Mas falando nesse contexto de família, nós devemos ter essa familiaridade com a estrada. Eu me lembro da minha sogra. Aí o sobrinho de Xanda diz: eita, vó, a senhora está velha. Ela faz: velha a estrada, mas passa cada carreta. Sua esposa é essa carreta. Você não viu, não está prestando atenção porque você está vendo mais os defeitos. Mas é essa carreta. Sua esposa é essa carreta. Amém? Devemos contemplar a beleza da paisagem e não ficar somente com os defeitos, as deficiências, porque relacionamento ele é muito desafiador. Ele é muito desafiador. Por que é desafiador? Porque vai haver arranhões, vai haver discussões, vai haver. Somos casados há 26 anos. E não tem como esquecer, né? Porque eu me casei no dia 12 de junho, dia dos namorados. Vai o camarada esquecer de uma data dessa? É bronca. O cara arruma uma confusão. É um moído. O presente é dobrado. É um moído que chega até o final do ano. Está entendendo? Então, porque relacionamento é muito desafiador, porque sempre vai haver essas coisas. Mas glória a Deus que a palavra nos dá sabedoria para a gente poder sobressair. Sabe, mas também nós devemos ver o relacionamento da ótica certa. É como o camarada, pastor Armando Sena passou a imagem aqui de um camarada olhando para uma gaivota. 2 camaradas, 2 agricultores. E um colocou a enxada assim e ficou olhando, e o outro botou a escada assim, a enxada e ficou olhando. E um deles disse: rapaz, quanta solidão. Viu a gaivota voando no chão. A outra aqui disse: rapaz, quanta liberdade. Ótica diferente, está vendo a mesma cena de ótica diferente, né? Então a mesma coisa, nós devemos olhar o relacionamento numa ótica que é uma oportunidade de eu poder crescer, exercer e colocar o fruto do Espírito. Colocar o fruto do Espírito. Você viu lá quando eu falei que o silêncio, ele não é você se aguentar para não é você aguentar para não estourar. O silêncio é um respeito pela sua própria ignorância. Vomitar o que pensa vai acabar machucando quem deveria ser amado, né? Vai acabar machucando quem mais deveria ser amado. Sabemos que há decepções no relacionamento, mas no cardápio do relacionamento. Mas nesse cardápio do relacionamento é necessário o molho da temperança. Temperança é o quê? Não, interessante que ele diz assim, ó. Ele diz assim, que o silêncio não é aguentar para não estourar. O silêncio é o respeito pela sua própria inteligência. Vomitar o que pensa vai acabar machucando o que mais deveria ser amado e não entende a linguagem do autocontrole. Autocontrole é domínio próprio, é o fruto do Espírito. Aí depois ele vem falando do molho da tolerância, é fruto do Espírito também. Amém? Então, devemos ver o casamento como uma oportunidade de crescimento. Mas é porque a nossa carne não gosta de ser desafiada, a nossa carne não gosta de ser confrontado. Não gosta. Mas é uma oportunidade de nós crescermos. Mas a carne não gosta. Eu estou falando isso, mas vai chegar a oportunidade que a gente vai brigar de novo. A gente vai discutir de novo. Amém? Como iniciamos hoje uma pequena discussão, porque minha esposa disse: não, vamos para a praia. Minha sogra vai, vamos para a praia. Eu digo: não vou não. O cara vai para a praia de madrugada, para voltar 1h da tarde, porque vai ter o culto aqui, vai chegar cansado. Vou não. E ela ficou... E eu do outro lado... Não vou. Por quê? Porque se eu não troquei o óleo do carro, aí o carro, o óleo do carro já era para ter trocado, já passou do tempo. É com 6 meses, já faz 1 ano. E eu empurrando com a barriga.
Aí você acha que eu vou colocar minha família no enrascada? Um negócio que ia ser prazeroso se torna um desprazer. E às vezes uma discussão. Tá vendo? Eu não queria vir, só vim por causa de tu ficar punhando. Não, porque veio, sei o que lá mais. Não é? Então a autoridade final é o homem. Né? Está entendendo? Então, com essas coisas, amado, sempre vai haver, não adianta não, sempre vai haver. Agora que a palavra nos dá a condição de nós podermos contornar as coisas. Né? Contornar as coisas. Aí depois que tudo é contornado, aí depois vem aquele negócio que você sabe. Aleluia. Né? Oh, glória. Está entendendo, amado? Então, essas coisas sempre vai haver. Sempre vai haver. Então, é o que? É o que ele disse? Como é que ele disse? É extra forte, ele disse. Sempre vai haver essas coisas. Por isso que o bom de ser crente é isso. Por quê? Se não tiver a palavra, amados, vai haver desgraça dentro de uma casa. Quanto tipo de desgraça não tem? Que a gente vê? Por causa de uma coisa boba. Lá em Eclesiastes, vê. Eclesiastes, deixa eu ver se eu encontro isso. Essa palavra. Vê o que é que ele diz. Algo interessante. Se eu não encontrar aqui, eu vou citar para você. Mas eu creio que eu vou. Aqui, deixa eu ver. Jesus, onde é Jesus? Me mostra aí, Espírito Santo. Rapaz. Aleluia. Aqui. Eclesiastes 10. Versículo 4. Vem na. É nessa mesmo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Não é bem. Mas também tá legal. Mas aqui no King James diz assim: se o espírito ou a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandone o seu posto, porquanto a calma pode evitar erros. Tem a versão, na versão NTLH, não precisa não, por favor. Diz assim: se uma autoridade se zangar contra você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Não peça demissão. Não peça para sair. No relacionamento é da mesma coisa. Se uma autoridade se zangar contra você, não peça para sair. Não fique desejando se separar. E você, homem, também. Se sua mulher se você se zangar com sua mulher, não peça demissão. Hashtag o quê? Fica a dica. Por quê? Porque erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Amém? Erros sérios podem ser perdoados se nós não perdermos a calma. É passageiro. Hoje a discussão é hoje, pode ficar zangado amanhã, mas depois vai passar. Aí de repente quando se passa, que se separa, perde a calma, se separa, de repente vem aquele sentimento: rapaz, que mulher do caramba eu perdi, não era para mim ter, mas já foi. Ela agora já está com outro boyzinho. E tu agora? Hã? Chorei. Não é não. Se a autoridade se zangar contra você, quem é a autoridade da sua casa? É você, é o homem, é claro. Então, se ele se zangar com você, mulher, não peça demissão, não peça para sair igual tropa de elite. Peça para sair, não peça. Por quê? Porque erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Né? Pode ser perdoado. Outra coisa aqui também que eu acho legal, que ele diz aqui, ó.
No Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ele diz: sendo assim, eis uma única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou se envolver por muitas astúcias e ilusões. Na versão NTLH, ele diz assim: tudo isso que aprendi se resume nisto, que Deus fez o homem perfeito, um homem certo, um homem correto, um homem justo. Aí ele diz: mas nós aqui complicamos tudo. Tudo que aprendi se resume isso, que Deus fez o homem justo, correto, certo, de uma forma perfeita, mas nós aqui complicamos tudo. Somos nós que complicamos tudo. No relacionamento conjugal, somos nós que complicamos tudo. Coisas fáceis de se resolver, muitas vezes se tornam por causa de uma coisa, porque um não cedeu ao capricho do outro. Aí de repente se forma. Às vezes, deve-se haver uma compreensão dos dois lados. Porque como eu trabalho, né, e às vezes eu estou cansado, enfadado. E às vezes eu quero ficar só em casa, porque eu gosto de ficar em casa. Quando eu gosto de sair, o meu sair é sair para uma chácara, para uma praia. Eu gosto muito de chácara e praia. Mas quando estou aqui na cidade, eu gosto de ficar em casa, porque eu trabalhei, eu gosto de descansar. Mas do outro lado, você tem que pensar que sua esposa também fica a semana toda em casa. Ela precisa ir a um monte, ela precisa ir numa lanchonete, numa churrascaria, precisa dar um olé de carro, né? Então tem que ter, mesmo você cansado, você tem que olhar o outro lado, o lado do outro. E a mulher, você também tem que parar e dizer assim: não, ele está cansado, vou dar uma pausa para ele hoje. Não é pensar somente na gente, não, tem que ver os dois lados do negócio, né? Isso vai ser uma ministração para os filhos. Os filhos vão olhar e dizer assim: tem hora que pai está cansado, mas ele cede para a mamãe. Mamãe precisa sair, mas a mamãe também reconhece que papai está cansado. Isso vai gerar o quê? Uma harmonia, né? Vai gerar uma harmonia. Por isso que é bom ter essa afinação na família, para que possa viver uma constante harmonia. Um som agradável ao Senhor. Amém. Um som agradável ao Senhor. Sabe, viver a palavra é fácil. Somos nós que complicamos tudo mesmo. Por falta da renovação da alma, bagagens que a gente trouxe de costume da minha família. Ela tem uma bagagem que ela entrou no casamento com o costume da família dessa. E quando entra, se choca, né? Se chocam. Às vezes por coisa mínima. Porque eu gosto da pasta bem apertada lá em cima. Porque quando aperta, né, sai logo. Ela já aperta no meio. É só um exemplo. Aí de repente isso gera uma confusão. Por causa de uma pasta, do creme dental. Gera uma confusão. O homem é muito displicente, já chega do jogo de futebol, deixa meião por dentro da casa, vai tomar banho, bota a sandália, deixa a toalha molhada em cima da cama. Na moral, isso é horrível, né? Meu irmão, a esposa, ela é a esposa, não é a doméstica, não. Né? Aí isso gera o quê? Uma confusão também, não é? Mas nós precisamos muitas vezes ser tolerantes, sabe? Tolerantes. Ser tolerante. A gente vai aprender a lidar com as coisas. Uma coisa que eu odiava. Acho que eu não falei para minha esposa não, mas eu odiava. Minha mãe odiava. Odiava de coração. É que minha esposa tem cabelo, eu não tenho. Mas o fato não é esse não, por ela ter cabelo. É que quando ela tomava banho, o cabelo ficava lá no ralo. E eu ficava virado. Eu ia lá, tirava o cabelo irado, com vontade de falar asneiras. Mas colocava. Não é que isso virou um hábito e hoje em dia não, nem raiva eu tenho mais. Quer dizer, porque você se exercitou a algo. Aí vai ver, o camarada fica irado, fala besteira pra caramba. E de repente o relacionamento, por causa do cabelo. Né? Então, como eu tenho outros, ela fica irada, porque quando eu escovo os dentes, a pasta respinga no espelho. Ela diz, que baboseira é essa? Aí hoje, quando escovo os dentes, passo a toalha, deixo limpinho.
Até uns dias desses, quando eu acabava de almoçar, eu puxava a cadeira, botava o prato na pia, que eu chegava do trabalho, é somente 1 hora de trabalho, aí ia me deitar um pouco. Ela ficava irada porque eu puxava a cadeira e não colocava no lugar. Agora eu já coloco no lugar, porque eu sei que ela não gosta. Então, se você sabe que uma pessoa não gosta, por que você faz? Evita confusão, né? Evita estar brigando na frente dos filhos. Então, são essas coisas, muitas vezes tem coisas que nós fazemos porque nós nem percebemos o que fazemos às vezes. Porque o homem é tão largadão que às vezes faz coisas que não percebe, mas a mulher percebe. A mulher percebe tudo. Hoje mesmo, pronto. Eu trabalho, né, e fui presídio hoje e não cortei as unhas. Aí, quando entrou dentro do carro, ela fez, vamos cortar essas unhas. Meu irmão, isso me dá uma... Vamos cortar essas unhas, né? Eu digo, foi porque eu cheguei do presídio, estava um pouco cansado e dormi e depois ia cortar. Porque você não gosta de ser confrontado. Mas se eu não botasse a carne no lugar, não ia dar confusão? Ia dar confusão. Né? Então, quando o governante se irá contra você, não perca a calma. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Não peça demissão, não peça para sair, não peça o divórcio. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Se eu não perder a calma. Amém? E assim a gente vai levando a vida, a palavra de Deus vai nos dando a capacidade, a sabedoria de poder nós administrarmos essas coisas. Amém? Mas é bom, sabe, uma coisa que irrita muito o homem é a forma de falar, sabe? É a forma de falar. Os seus homens, eu principalmente, eu fui criado num ambiente que meu pai, mesmo sendo analfabeto, ele tratava minha mãe bem. Minha mãe também tratava meu pai bem, sabe? Tinha como falar, sabia como falar. Então, eu suporto uma fala fora de, sabe? Ela sabe que eu fico chateado. Quando fala, eu fico chateado. Mas essas coisas, com o tempo, ela melhorou muito. Mas não sabia falar de uma forma amável. Uma forma amável. Sabe, meu amor, pelo amor de Deus, não faça isso não. Né? Meu amor, de novo. Está entendendo? Mas a forma de falar muitas vezes cria um ambiente de guerra dentro de casa. Irã e Hamas. Não, Israel e Hamas. Israel é o que está mais cheio da palavra. Hamas é o... Sai detonando tudo. Amém? Então são coisas simples que nós devemos, com as nossas condutas, ministrar na vida dos nossos filhos. Com a nossa conduta, ministrar na vida dos nossos filhos. Amém? Porque eu preguei isso, não quer dizer que nós não vamos enfrentar alguns embates. Vamos sim. Mas glória a Deus que a palavra faz com que nós possamos contornar e seguir vivendo bem, né, segundo os padrões da palavra. Né? Porque a palavra ela tem leis, tem mandamentos, mas também tem estatutos, são regras de conduta humana, regras de conduta. Então, nós não vivemos viver do nosso jeito, devemos viver do jeito da palavra. Eu ia abrir lá em Efésios capítulo 5, mas não foi preciso. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Portanto, amados, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o fundamento do lar cristão, mais cedo ou mais tarde sobrevirá repentina destruição. Seja com filho, seja com o casal, separando, né? Sabe? Por isso que children-se, observe as crianças. Observe sua criança. Observe sua esposa, para que outro não venha observar e cantar. O camarada não vê a beleza que tem sua esposa, e quando a mulher recebe uma cantada, o cara fica bravo. Mas por que você não falou isso para ela? Né? Então, devemos amar nossa esposa, devemos amar primeiramente a palavra, e devemos nos amar, porque se nós não nos amarmos primeiro, nós não vamos amar o nosso cônjuge. Né? Então, nós devemos amar a palavra, porque quando nós amamos a palavra, nós vamos obedecer a palavra. Vamos amar a Deus obedecendo a palavra. O ministro Valmir falou, né, algo interessante, né, que eu estava falando, né, ele encontrou um rapaz que saiu do presídio já fazia 4 meses, e de repente o camarada, não, saí, tal, beleza, de repente deu uma arrancada no carro. Aí disse, a esposa dele que estava do lado, também com as tatuagens assim, disse, ele saiu agora, né, mas agora tem que ter juízo, né. Aí o ministro olhou para mim e começou a rir, falando de juízo. Aí eu falei para ele, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, aí ele completou, está para lá de Bragadá.
muitas vezes somos nós, dizendo que amamos a palavra, mas o nosso coração está para lá de Bragadá, porque não obedecemos aquilo que sabemos que é para fazer e não fazemos, né? Então, né? Amém. Vem a minha esposa. Rapaz, estou muito feliz, né? Vendo minha esposa abrindo o culto para mim, tomando 5 minutos meu. Vou lhe pegar. Aleluia. Quantos foram abençoados? Vamos ficar de pé, né? Para a gente cumprir mais um mandamento do Senhor, né? Queria que vocês abrissem, né, comigo lá em Malaquias 3:10. Deixa eu ler nessa versão aqui. Deixa eu ver se sai igual a minha. Trazer, portanto. Todos abriram. Que diz assim, né? Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las todas. Né? A gente vê aqui que é um mandamento do Senhor. Se nós queremos, né, prosperar, se nós queremos que nossos celeiros estejam abastecidos, nós devemos cumprir um princípio bíblico, né? Que é trazer todo o dízimo. Quando ele diz todo, é todo. E tem que ser, a nossa primícia tem que ser para o Senhor. Porque é Ele que todos os dias nos coloca de pé, que nos dá vigor, que nos dá força para trabalhar. Então a primeira parte deve ser dele. Então sai do seu lugar, dizima e oferta com alegria. Não existe lugar melhor onde eu possa estar, se não for diante de ti. Levantar minhas mãos sem ira e sem contendar, acordar de madrugada e dizer que tu és bom. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos para cá, né? Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, que se disponibilizou em obedecer a Tua palavra, dizimando e ofertando. Nós declaramos, Pai, mesas fartas, necessidades sendo supridas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem algum